Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui continuando na nossa série de vídeos da linha H, dos controladores industriais. Hoje eu estou aqui com o nosso TTH. Ele é um controlador de tempo e temperatura num único controlador. Você vai ter uma saída relé para temperatura, uma saída relé para temporizador, tá bom? Então ali, conforme a gente já está acostumado, vou demonstrar os parâmetros que tem no controlador, também a ligação elétrica e uma aplicação para mostrar ele funcionando aqui na bancada. Vamos ali então. Bom, aqui na parte de configuração, então, o TTH ele conta com 3 níveis. O primeiro nível são os parâmetros acessíveis ao operador, o segundo nível, os parâmetros de configuração de temperatura e o terceiro nível, os parâmetros de temporização. Então, aqui no primeiro nível, pressionamos o botão P, a gente tem acesso ao set point de temperatura. Pressionando o P novamente, ele irá salvar e retornar à tela principal. Pressionando o botão A, a gente tem acesso ao preset de tempo. Pressionando A novamente, ele também irá salvar. E também tem a opção de utilizar esta tecla A para disparo do tempo. Neste caso, o ajuste de presets do temporizador será ajustado na tecla P após o ajuste de set point de temperatura. Então pressionamos o P por 3 segundos. A gente colocando o código 162. E a gente tem acesso aos parâmetros de temperatura. Então aqui a gente escolhe o tipo de sensor que será utilizado. Temos o termopártico J, termopártico K e PT100. O set point máximo que poderá ser configurado pelo operador. O offset do sensor de temperatura. O modo de controle, se será liga e desliga ou o controle por tempo. O tipo de controle será reverso para aquecimento ou direto para refrigeração. A esterese de controle. E também podemos habilitar no modo de controle o controle proporcional, que nos dará acesso os parâmetros de controle de tempo de temperatura também. Então aqui a gente tem a banda de controle, o tempo de ligado do controle de temperatura e o tempo desligado. No manual do produto tem um gráfico mostrando corretamente o funcionamento deste modo de controle da temperatura. Pressionamos A, ele irá salvar os parâmetros e retornar à tela principal. Agora a configuração dos parâmetros de tempo. Pressionamos A por 3 segundos, ele irá pedir a senha, colocamos 162. E aqui a gente tem acesso aos parâmetros de tempo. Então, este parâmetro é o sentido da temporização, se ela vai ser crescente ou decrescente. O status da saída durante a temporização, se ela vai ser ligada no início da temporização ou no fim da temporização. O modo de disparo, se vai ser o disparo manual através da tecla frontal ou a botoeira externa. O tipo do temporizador, se vai ser temporizador normal ou cíclico. A escala de tempo ligado. Caso seja configurado o tipo de temporizador para cíclico, ele também irá habilitar a escala de tempo desligado do temporizador cíclico. Aqui é o tempo de botoeira pressionada, que é o tempo que você terá que pressionar o botão externo para o disparo do tempo ocorrer. E aqui é a função do botão A. Então a gente pode configurar ele para permitir o acesso aos parâmetros através da tecla ou ele realizar o disparo do tempo aqui. Pressionando A, a gente salva os parâmetros e retorna à tela principal. Aqui na tela principal a gente também tem a opção de visualização da temperatura ou do tempo. Como o tempo está ocorrendo, a temporização está ocorrendo, a temperatura para de ser exibida. Caso seja necessário visualizar a temperatura momentaneamente, você pode pressionar a tecla A, que ele irá exibir a temperatura. Ao soltar, ele retorna a exibir o tempo, caso a temporização esteja ocorrendo. E caso você deseje deixar o equipamento fazendo a temporização cíclica, por exemplo, mas manter a temperatura sendo exibida, pressione a tecla de decremento por 3 segundos. Ele irá alternar entre a exibição para a temperatura. Pressionamos por mais 3 segundos, ele irá retornar à exibição do tempo.
Então, com isso, a gente tem a parte de configuração do controlador. Agora eu vou estar demonstrando para vocês a parte de ligação elétrica, beleza? Então, agora realizando a ligação elétrica do controlador, vamos pegar aqui, a gente tem uma botoeira que vai ser responsável pelo start do tempo, um sinaleiro para sinalizar o controle de temperatura e um sinaleiro para sinalizar o controle de temporização. Aqui também tem um sensor termopar tipo K, um cabo de força com fase e um jumper, e o neutro também com mais 2 jumpers que eu vou estar ligando diretamente no sinaleiro. Então aqui no controlador, no pino 1, a gente vai ligar um fio do botão de start da temporização junto com o fio negativo do sensor de temperatura. Lembrando que a polarização é só para sensores termopar, no caso do sensor PTC não tem polarização. No pino 2 a gente vai estar ligando o pino positivo do sensor. E no pino 3 do controlador, o segundo fio da botoeira. Aqui no pino 4 a gente vai ligar um dos sinaleiros, que é a saída 2 do controle de tempo. No pino 5 do controlador estarei ligando o neutro. Também já vou realizar a ligação do neutro nos sinaleiros. No pino 6 do controlador vou estar ligando a fase. No pino 7 é a saída NA do controle de temperatura, está ligando o segundo sinaleiro aqui. E o pino 8 é o comum dos 2 relés de saída, que eu vou estar ligando o jumper que está conectado na fase. Então, só para recapitular, pino 1, um dos fios do botão de start da temporização e o fio negativo do sensor de temperatura. Pino 2, o fio positivo do sensor. Pino 3, o segundo fio da botoeira de start. Pino 4, a saída para o controle de tempo. Pino 5, o neutro, que também está ligado diretamente no sinaleiro. Pino 6, a fase. Pino 7, a saída do controle de temperatura. E o pino 8, o comum dos relés. Tá bom? Vamos ali para demonstrar o equipamento em funcionamento na bancada também. Então agora vamos realizar a configuração do nosso equipamento para uma aplicação básica aqui na bancada. Vou fazer o controle de temperatura on-off. Então estarei alterando o tipo de sensor e configurando o restante dos parâmetros pertinentes. Então começamos aqui com a tecla P por 3 segundos. Código 162. O tipo de sensor está configurado J. Vamos alterar para termopar tipo K, que está sendo utilizado. Set point máximo que o operador pode configurar, não irei alterar neste momento. Offset também não irei alterar. Modo de controle, deixarei liga e desliga. Pode ser configurado modo temporizado também. Maiores informações podem ser obtidas no manual do produto. E o tipo de controle, controle reverso para aquecimento. A esterese também não precisamos alterar neste momento. Pressionamos A para salvar. A parte de temperatura está configurada. Agora, configurando a parte do temporizador, primeiro irei demonstrar o temporizador normal, depois demonstro o temporizador cíclico. Pressionamos A por 3 segundos. Código 162. Sentido de temporização, vou deixar decrescente. O estado da saída durante a temporização, vou colocar para a saída iniciar ligada no início da temporização. Modo de disparo manual, que será realizado pela botoeira externa. O tipo do temporizador, primeiramente vou demonstrar o temporizador normal. A escala de tempo não precisamos alterar, as escalas de tempo disponíveis podem ser visualizadas no manual do produto. O tempo de pressionamento da botoeira é o tempo que eu preciso manter ela fechada para o controlador iniciar o tempo. Vou deixar no tempo máximo, que é 3 segundos para a demonstração.
E aqui a função do botão A. Se a gente quer que ele permita a configuração dos parâmetros de tempo lá no nível 1, acessível ao operador, ou se ele irá realizar o disparo de tempo. Neste momento, irei deixar na configuração 0, que é para configurar os parâmetros. Pressionamos A novamente para salvar e sair. Então aqui o nosso controle de temperatura já está sendo realizado. Set point pressionando o P em 100 graus, vou colocar em 90. Pressionando o P novamente, ele irá salvar. Irei aquecer o nosso sensor agora. Veja que a saída de temperatura desligou, pois a temperatura ultrapassou o set point. Caindo abaixo do set point novamente, o controle de temperatura volta a ligar. Vamos iniciar a nossa temporização. Primeiro irei ajustar o preset, botão A. Vou colocar 10 segundos. E vamos manter a botoeira pressionada por 3 segundos, que foi o tempo configurado. Note que a saída do temporizador acionou, irá permanecer acionada por 10 segundos e irá desligar. Agora vamos fazer a configuração do temporizador cíclico e também atribuir a função de disparo do tempo na tecla A. Pressionamos A por 3 segundos, código 162. Iremos alterar o tipo do temporizador para cíclico. Agora ele nos habilitou a escala 2 também, que é a escala do tempo desligado no temporizador cíclico. E aqui a gente configura a função do botão A. Então agora irei colocar o valor 1. Pressionamos A para salvar novamente e retornar na tela principal. Agora então a gente pode realizar o disparo do tempo através da tecla A. Essa tecla ela não respeita aquele tempo configurado, então basta pressionar que o temporizador irá iniciar. Pressionamos A, ele irá desligar. Então vamos configurar o tempo. Já que a gente atribuiu a função de disparo do tempo na tecla A, os parâmetros do tempo agora são configurados através da tecla P, depois do set point de temperatura. Pressionamos P, temos o set point de temperatura. Pressionamos novamente, agora a gente tem o tempo ligado, irei colocar em 5 segundos. P novamente, tempo desligado, colocar 5 segundos também. E a quantidade de ciclos que você deseja que o controlador realize no modo ciclo. Se deixar em 0, ele irá ficar ligando e desligando a saída sem uma quantidade estipulada. P novamente para salvar. Vamos realizar o disparo. Note que agora, como o controlador está em modo cíclico, apenas o tempo está sendo mostrado. Então a gente pode alternar para a exibição da temperatura, pressionando a tecla de incremento e mantendo ela pressionada, a temperatura será exibida. Soltando, o tempo retorna, e caso deseje deixar o tempo correndo no equipamento, mas deixar a temperatura sendo exibida, basta pressionar a tecla de decremento por 3 segundos, que ele irá alternar. Então agora a temperatura está sendo exibida e a temporização também está sendo feita. Caso deseje retornar novamente para o tempo, basta pressionar a tecla de decremento novamente por 3 segundos. E temos o tempo sendo exibido novamente. Então com isso a gente concluiu a apresentação do TTH para vocês. Qualquer dúvida que tiverem na parte de configuração, instalação elétrica, podem entrar em contato com o nosso suporte técnico ou deixar uma dúvida aqui nos comentários. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para ficarem atentos aí às novidades que a gente vai estar lançando. Um abraço!